Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, aquele pré-jogo que você curte, um pré-jogo internacional. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e, claro, aquela dica que a gente sempre traz para você aqui no cantinho da tela, o QR Code que pinta com o aplicativo Flash Score, para você ter muita informação na palma da sua mão. Carabobo e Botafogo é o nosso capítulo aqui, o nosso pré-jogo. Eu convoco o Eduardo Gerac, porque o Botafogo, campeão da Libertadores, está se embolando na competição. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Abraço para você, para todas e para todos. Não, é verdade, né? O Botafogo que vai jogar lá na Venezuela, né, na cidade de Valência. Carabobo é o estado, né, onde fica a cidade de Valência, lá na Venezuela, e tem que somar pontos, né? Porque afinal de contas, nesse exato momento, o Botafogo está apenas na terceira colocação do Grupo A. E é verdade que vai ter um duelo até relativamente tranquilo, né? O Carabobo é o último colocado deste mesmo Grupo A, né? O Carabobo que só fez um gol até aqui na competição e tomou 5, né? Ou seja, tem um ponto ganho apenas. Não venceu ainda na competição a equipe venezuelana, Fábio. Então, o Botafogo, claro, tem alguns problemas, né, aí no seu time, né? Tem várias contusões aí que o Paiva vai ter que resolver aí a melhor forma de montar, principalmente o ataque do Glorioso, mas é o que você disse, acaba sendo uma partida importantíssima porque precisa somar pontos. É verdade também que depois, né, o Botafogo terá 2 duelos em casa ainda para encerrar essa fase de grupos na Libertadores, e aí sim, se não perder lá na Venezuela, vai depender só dele para conseguir uma das 2 vagas para o mata-mata da Copa Libertadores. Ah, mas se ele empatar fora de casa, já é um resultado ruim. Se ele perder, é muito ruim, né? Porque aí ele vai para a última posição. Por que eu digo isso? Porque na sequência é o Estudiantes em casa. Ah, então vai jogar em casa, é certeza da vitória. Não, não é nenhuma garantia de que o Botafogo consiga vencer a equipe do Estudiantes, mesmo jogando em casa, que é o próximo jogo do Botafogo. Estudiante que venceu, inclusive, o próprio Botafogo fora de casa. Lembrando que a Universidade de Chile recebe o Estudiantes, né? São os jogos da quarta rodada, digamos assim, do Grupo A da Libertadores. Agora, Edu, você falou em desfalques, e são importantes. Barbosa, Savarino, Matheus Martins e uma pressão em cima do Renato Paiva para vencer fora de casa. O Botafogo esse ano não tem sido aquele visitante que foi no ano passado. Não, exato. E tem a questão, né, que sem o Savarino, o Santiago Rodrigues poderia ser um substituto aí com as mesmas características quase do Savarino. Mas ele também não está à disposição, porque também está no departamento médico, né? E além do Barbosa, tem o Bastos também, outro zagueiro importantíssimo do Botafogo, que já está fora há mais tempo. E aí a gente tem até a tela do Botafogo aí para mostrar, Fábio, o duelo contra o Bahia, né? Que o Botafogo perdeu por 1-0. E aí, sem o Savarino, a grande pergunta que fica aí em termos de montagem dessa equipe do Botafogo, né, uma incógnita aí que o Renato Paiva vai ter que trabalhar, vai ter que destrinchar, é como que ele faz para esse meio campo, para o ataque do Botafogo, conseguir ser mais efetivo, conseguir ser mais eficiente no seguinte sentido: contra o Bahia, o meio-campo do Botafogo quase não funcionou. Né? Um Botafogo ali muito travado, né? O Igor Jesus com o Mastriani ali na frente e um pouco mais atrás, se a gente pegar ali o Marlon e o Patrick de Paula, ambos jogaram no setor muito parecido do meio-campo ali, né? O Patrick de Paula que foi a novidade do Botafogo no meio-campo aí na derrota para o Bahia. Então, o Renato Paiva vai ter que, de alguma forma, se mexer aí para, não sei se ele, de repente, ele pode colocar até o Cuiabano no meio-campo, né, dobrando ali na lateral esquerda com o Alex Telles. Então, vamos ver qual que vai ser a solução. Mas, sem dúvida alguma, o Botafogo, como você disse, precisa ir para cima, jogando mesmo na Venezuela, né, o Botafogo que saiu de Salvador e foi direto, né, para a Venezuela, num voo fretado, e, claro, precisa somar pontos e, de preferência, como você disse, eu concordo plenamente, precisa vencer essa partida para se
se segurar aí na Libertadores, pelo menos, e depois decidir em casa, né? Você estava falando assim, o que tem que fazer para o meio-campo, sem o Savarino, mas com o Savarino, eu diria o John Textor para comprar de novo o Almada e o Luiz Henrique, porque o que ele está sentindo falta desses dois é uma grandeza. E mudou a característica do Botafogo. O Arthur chegou, fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo contra o Capital pela Copa do Brasil, mas não é o Almada, o Arthur, ou muito menos um substituto ao Luiz Henrique. E mudou ainda mais, porque agora joga com 2 centroavantes. O Botafogo jogava com 1. Eram 3 atacantes ali por trás, né? Luiz Henrique, Almada, que é um meia, e o próprio Savarino, com o Igor Jesus. Agora, Igor Jesus e Mastriani. E o Renato Paiva já está pressionado, apesar do John Textor dar suporte para ele trabalhar, né? Exato. E aí também tem a possibilidade do Natan, né? O Natan, sim, volta a ficar aí à disposição. Ele pode entrar ali no ataque, ou o Jefinho, né? Que também pode ser uma opção aí no ataque do Botafogo. Lembrando que o Gregory, esse sim volta, né? Esse tudo indica que estará em campo aí contra o Carabobo, né? Saindo ali do departamento médico. Então, realmente é isso, né? O Renato Paiva tem que meio que trocando o pneu com o carro andando. É claro que o elenco do Botafogo ano passado era muito melhor que o desse ano, né? Principalmente na frente. Como você disse, o Almada, né, faz uma diferença muito importante aí nesse time do Botafogo. Mas é isso, a gente vai ter que acompanhar, Fábio, para ver se o Paiva realmente consegue extrair mais dessa equipe do Glorioso, desse elenco do Botafogo, né? Agora com alguns problemas, aí que você vai ter a noção real mesmo, né? Se o time tem elenco ou não. Agora, mesmo assim, tem jogadores que vieram que ainda precisam se firmar mais. O Arthur é um caso desses, né? Ou seja, ele veio aí com uma boa expectativa, né? É um bom jogador, claro, mas ainda não está rendendo tudo o que pode, principalmente aí no ataque do Botafogo com a camisa 7, né? Do Glorioso. E tem um outro problema também, Edu. A gente tem algumas informações aí, tem uma arte do Renato Paiva também para mostrar para a galera. Tá aí, que é até a posição média, né, que você organizou do time do Botafogo. Exato, isso aí para mostrar exatamente como o Patrick de Paula, né, que é o número 6 aí na derrota para o Bahia, e o Marlon, né, que é o número 17, eles ficaram muito na mesma faixa do campo, né? Quase. Verdade. Você vê que na posição média está quase um em cima do outro, né? E aí, claro, o 28, né, que é o Newton, esse sim jogou um pouco mais recuado. E a mesma coisa na frente, né? Se a gente pegar ali o número 39, que é o Mastriani, com 99, que é o Igor Jesus, os dois estão quase um em cima do outro, né? Na posição média, claro. Então, isso... O time não estava espaçado, né? O time estava muito embolado ali e faltou criatividade. A gente observa nessa imagem, para você que não está acompanhando, é um time muito agrupado no setor de meio campo, mas sem a cabeça pensante, né? Exato. E o Cuiabano, que é o 66, você vê que ele já jogou numa posição avançada, né? Então, de repente, ele pode continuar ali no meio-campo, né? E o Alex Telles entrar na lateral esquerda. Vamos ver. O Renato Paiva até fez isso no finalzinho do jogo. Ele colocou os dois em campo ao mesmo tempo. Mas vamos ver se isso vai ser realmente a estratégia do Paiva para o jogo contra o Carabobo, né? E tem um outro detalhe que eu ia chamar a atenção também, a dupla de zaga, né? Ano passado, Bastos e Barbosa. O Bastos está fora já há alguns meses, sem previsão de volta, espera a diretoria, a comissão técnica, que ele possa jogar no Mundial de Clubes, ou seja, o primeiro semestre foi embora praticamente para o Bastos, que é um zagueiro espetacular, encaixou bem ali o angolano, e o Barbosa se machucou. Então aí você recorre ao Jair, que veio do Santos, você recorre ao David Duarte, que veio do Ceará, mas ainda não é aquela zaga que impõe respeito e dificuldade aos adversários. E o Renato Paiva está tentando encontrar posicionamento. Se no campeonato da Libertadores o time está na terceira posição, que não é a posição para o campeão da competição, no Brasileiro, que ele também defende o título, ele está muito mal. Botafogo hoje no Brasileiro é o 11º. Tem apenas 2 vitórias em 7 jogos. A segunda parte da tabela. Não, sem dúvida, o Botafogo precisa render mais. Mesmo com essa coisa que a gente já discutiu aqui, né, de não ter um elenco à altura do que tinha o ano passado, algumas peças ainda não se encaixaram, mas é claro que o Botafogo, mesmo assim, no Campeonato Brasileiro, principalmente, teria que estar um pouco mais acima na tabela, né, Fábio? E do lado do Carabobo, um dos destaques do time, né, é o Tortoleiro,
A gente também tem uma tela aí para mostrar do camisa 7 do Carabobo, ele que é o capitão do time, né? E ele que não jogou aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, contra o Botafogo, porque ele foi expulso no primeiro jogo, né? O Carabobo na estreia, também jogando em casa, perdeu por 2-0 para o Estudiantes da Argentina, né? Essa foi a estreia. Depois, o segundo jogo foi aquele com o Botafogo, que o Botafogo venceu por 2-0. E aí o Carabobo voltou a jogar em casa e empatou apenas em 1-1 com a Universidade de Chile. E aí sim, o Tortoleiro já estava de volta, né? Então, esse é o homem ali a ficar... que pode gerar alguma preocupação. Ele tem que ficar de olho, né? No Tortoleiro, no Edson Tortoleiro, ele que joga na frente, é um atacante, joga mais pelo lado direito aí desse time do Carabobo. O Carabobo que mesmo no campeonato venezuelano também tá mal, tá depois lá da 10ª colocação, só que é o seguinte, né, lá na Venezuela a gente não tem, igual aqui no Brasil, o campeonato por pontos corridos até o fim. Então lá agora eles já estão na fase dos quadrangulares, são 2 quadrangulares, né, o grupo A e o grupo B. E o Carabobo está no grupo B. O Carabobo conseguiu, na verdade, nessa reta final, se recuperou um pouco, conseguiu entrar entre os 8, né, primeiros colocados do campeonato venezuelano. E aí, essa semana, nesse último final de semana, começou o quadrangular lá na Venezuela, nos quadrangulares finais, e o Carabobo, fora de casa, venceu o Metropolitanos por 3-1. Então, é um time que, claro, para o contexto venezuelano não está fazendo tão feio assim, mas também não está na crista da onda, né? É um time, claro, muito inferior ao Botafogo, mesmo o Botafogo tendo esses vários problemas, né? No meio-campo, no ataque, como já dissemos, Fábio. Com certeza, Edu. Forte abraço para você e até a próxima, amigo. Um abraço, Fábio. Até mais. Valeu, muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua moral aqui no nosso canal do YouTube, Flash Score BR. E não esqueça, escaneie o QR Code que pinta sempre aqui no cantinho da tela. É muita informação na palma da sua mão, porque Libertadores é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.